Fala, família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, região sul do estado do Rio de Janeiro, trazendo o vídeo do dia 26 de dezembro, um dia após o feriado de Natal, com muitas notícias do Vasco da Gama, notícias aí do futebol brasileiro. Vamos falar de Vasco, vamos falar de assuntos aí relacionados ao Vasco da Gama. Antes de mais nada, peço a vocês aí para deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aí com seus familiares, com seus amigos, com todas as pessoas aí que você conhece. Deixe seu comentário também e não se esquece de ativar o sininho de notificações para você saber quando um novo vídeo for ao ar aí na plataforma do YouTube. Faça o que você puder fazer aí para me ajudar a impulsionar o canal no YouTube, gente. Eu agradeço muito a vocês. Olha, já batemos a marca aí de 600, eu acho que 670 inscritos, hein? Chegando aí a 700. Vamos chegar a 1000 aí até o final do ano. Eu sei que o Vasco, né, não deu aquela felicidade que a gente esperava aí no final desse ano, né, que a gente tanto almejava, que era o título da Copa do Brasil. Mas peço a colaboração de vocês, peço aí a audiência de vocês. Eu vou agradecer muito. Sem vocês eu não sou nada. Sem vocês eu não sou ninguém. Pessoal, chegando aqui com os bastidores do Vasco fervilhando, né? Ontem eu fiz um vídeo curto apenas. Teve colegas aí que já fizeram vídeo, já falando já sobre essa notícia. Eu tava lá na minha sogra, cara, numa confraternização lá com a minha esposa, com meus cunhados, com a minha mãe. Eu cheguei em casa 2 horas da manhã e eu não tinha condições de gravar nada, eu não tinha condições de fazer nada, vocês me perdoem. Hoje, para acordar, foi um tormento também, porque a preguiça imperava, fui dormir tarde, não conseguia levantar da cama para poder falar desse assunto aqui para vocês. Fiz um vídeo curto ontem, né? Logo de cara, falando sobre esse assunto. E agora eu vou destrinchar aqui para vocês melhor, né, sobre tudo isso que está sendo falado e outras coisas também que estão sendo especulados aí no Vasco, né? Assim, são especulações, mas a gente vai falar aqui. Eu não vou cravar nada, nem quem sou eu para cravar alguma coisa. Eu só passo a notícia para vocês, tá? Tudo aí que está acontecendo em torno aí do filho aí do José Roberto Lamar, que é dono da Crefisa, queria comprar o Vasco. Mas antes de mais nada, eu quero só mandar um recado aqui, mais um recadinho agora para a torcida do Urubu. Torcedores que estão comentando lá no vídeo do BAP, né, do Luiz Eduardo Batista lá, que eu postei dele ter xingado a repórter da Globo de nariguda, de não sei o quê. Cara, e o pessoal não está entendendo. O pessoal está comentando lá, o pessoal não entendeu o intuito daquele vídeo. O pessoal dizendo assim, ele tá certo. Tu acha que ele tá errado? Se a Globo tá aí preocupada com o futebol feminino, por que ela não investe? Por que ela não dá lá 10 milhões para o clube poder investir no futebol feminino? Gente, eu não estou me referindo a isso. Eu não estou me referindo a isso. Eu sei que a Globo é uma rede hipócrita. Eu detesto a Globo, cara. Eu não gosto da Rede Globo, tá? Só que quando ele chega e se refere a repórter daquela maneira que ele se referiu, chamando a mulher de nariguda, aquela nariguda lá, cara, não tem necessidade disso. É só isso que eu falei. E outra coisa, tá todo mundo caindo de pau em cima dele por causa disso. A mídia inteira tá caindo em cima do BAP por causa dessa declaração dele, que ele chamou a mulher de nariguda. Porra, não tem necessidade, cara. E eu já falei, torcida do rival, esse cara vai levar vocês à ruína. Ó, o Landim veio, o Eduardo Bandeira veio, começou todo o projeto, entregou tudo prontinho lá pro Landim chegar e executar, e agora o BAP tá pegando lá o clube estruturado, bacana, lá no auge. Ele vai destruir tudo, tá? Nós tivemos o nosso Eurico, vocês estão tendo o seu. O BAP é um Eurico do Flamengo, eu tô falando para vocês. Ele, com essas declarações dele, com esse comportamento, com essa arrogância dele, ele vai, ó, a queda
quanto mais alto é pior, tá? A queda quanto mais alto é pior. É isso que eu tô querendo falar, tá? Se a mídia se voltar contra ele, vai refletir no clube, assim como o Eurico peitou a Rede Globo tempos atrás e respingou no Vasco também. Hoje em dia o Vasco sofre por causa da atitude do Eurico lá em 2000 de entrar com a logomarca do SBT na camisa. Vocês sabem dessa história, né? Ele desafiou a Globo. Então, tomem cuidado, tá? Tomem cuidado. Pode ser que para vocês o impacto seja menor por ser o Flamengo e queridinho da mídia, né? Então, mas esse cara vai levar vocês à ruína, tá? Aguardem. Pessoal, vamos falar aqui do Marco Lamáquia, que é o filho aí do Luiz Roberto Lamáquia, casado com a Leila Pereira, donos da Crefisa, que está com interesse de comprar o Vasco da Gama, né? E veio uma notícia ontem dizendo aí que já existe aí uma... como é que é o nome que dá, gente? NDA, né? NDA aí, com documentos aí sendo entregues aí para o Marco Lamáquia, da diretoria do Vasco, de como está a SAF, de como está ali a recuperação judicial. Já tem uma NDA ali assinada, caminhando ali talvez para um memorando ali de compra, tá? Da SAF do Vasco. Especula-se que nos próximos dias se assine um memorando aí para que o Lamáquia, né, apareça, né, como candidato à compra aí do Vasco da Gama. Um memorando não quer dizer nada, porque o Campelo assinou um memorando com a W Torre para reformar São Januário quando ele era presidente e não saiu do papel, né? Então, mas o memorando ali já mostra ali um interesse ali, né, do investidor na compra da SAF do Vasco. Então eu trouxe um detalhamento aqui bem aprofundado, né, que eu peguei aqui nos canais aqui que eu tenho, que eu sigo, né? Creio que eu não vi nenhum canal de nenhum outro colega, eu já vi mais ou menos aí os títulos aí querendo mencionar que ele vai ser um laranja da Leila Pereira, e eu vou chegar nesse assunto. Eu não quis ver nenhum canal dos outros colegas justamente para eu formar aqui a minha opinião para vocês, tá? Tudo que está sendo informado aí vocês já devem saber, acho que não é mistério para ninguém. Vocês já pesquisaram, já leram. Eu só vou aqui destrinchar as coisas e dar a opinião que eu penso, tanto aí do interesse desse Marco Lamáquia, quanto da atitude da diretoria do Vasco que vem acontecendo nos últimos meses, né, no Vasco da Gama. Vamos lembrar que o Pedrinho deu uma declaração ontem, eu subi um vídeo ontem, logo depois surgiu essa notícia. Depois que eu subi o vídeo, é que surgiu essa notícia do filho do dono da Crefisa. Subiu o vídeo ontem dizendo da declaração do Pedrinho interna, né, dizendo que ele não queria vir a eleições do ano que vem, que ele estava cansado, ele estava esgotado. Além disso, ele sofreu ameaças com a família dele, e por causa disso, ele não tinha interesse de vir à reeleição ano que vem. Aí, logo em seguida, surge essa notícia do interesse do Marco Lamáquia querer comprar a SAF do Vasco. Cara, tá uma coisa atrelada à outra. Tá uma coisa atrelada à outra e eu vou chegar lá. Vamos ver primeiro quem é o Marco Lamáquia. Marco Lamáquia é o filho, né? Ele aí é fruto aí do relacionamento entre Roberto Lamáquia e Júnia Faria, ali da família Andrade Faria. Ela é herdeira, né, de Aloísio Andrade Faria, que o cara, ele tinha um conglomerado lá, ele era o dono do Banco Real, que depois o Banco Real foi vendido, se incorporou ali ao atual Banco Santander, né? Para quem não lembra do Banco Real, quem não é da época, aquele banco verdinho, né? E ele é herdeiro do Banco Real e do conglomerado Alfa, tá? O Banco Real foi vendido por 2,1 bilhões de dólares e depois incorporado ao Santander, como eu disse ainda há pouco. O Aloísio, né, o avô do Marco Lamáquia, no caso, morreu em 2020 e a herança foi dividida entre as 5 filhas, incluindo a mãe do Marco Lamáquia, a Júnia Lamáquia. A família vendeu o Banco Alfa por R$1 bilhão logo em seguida. E as empresas aí da família da Lamáquia são as seguintes, ó. A Agropalma, maior produtora de óleo da América Latina. Água Prata, marca presente aí em hotéis e restaurantes.
Eu não trouxe detalhamento de faturamento nem nada disso, é só resumido, tá, gente? Ó, Labasque, rede de sorvetes prêmio vendida em 2025. 6C, Casa de Construção, quem conhece a 6C, né, Casa de Material de Construção, que tem um faturamento aí em torno de 1,6 bilhões em 2022, e o Marco trabalhou na empresa nessa época. A Rádio Hotéis Transamérica, aquela rádio Transamérica antiga, lá da década de 80, tá? Vendidos a fundo ligado ao BTG Pactual. Ele teve sociedade com a mãe em empresas como a Blue Star, Asset Management, né? Gestão de recursos sem relação com a Crefisa, tá? Esse é o ponto que eu quero chegar. Faria Lamáquia, né, a junção das duas famílias, participações e o quê? E Rata e empreendimentos, tá? Sem a mãe, ele trabalhou como investidor em informática a Livecred, Mofa Empreendimentos e outras. Gente, às vezes eu não entendo a minha própria letra, é uma vergonha, cara. Continuando aqui, ó, ele atuou também na Crefisa como diretor, aí que vem o conflito de interesse, né? Ele trabalhou na Crefisa como diretor em 2004 e 2009 e pelo Banco Alfa em 2003 na área de seguros, tá? Ele é formado aí pela Universidade de Miami e aqui na Getúlio Vargas, aqui no Brasil também. Ele é formado nas duas universidades, tanto em Miami quanto na Getúlio Vargas, uma em contabilidade e a outra em direito empresarial. Fala inglês, espanhol e italiano fluentemente. E o capital da família da mãe gira em torno aí de 9 bilhões. Eu acho que é a 55ª família mais rica do Brasil. E o do pai, né, o senhor Crefiso lá, tá em torno aí de 8 bilhões de reais, tá? Não segue nenhum clube e nenhum jogador pelas redes sociais, pelo Instagram. Ele só segue a Leila Pereira, segue o Otávio Mesquita e segue o Roberto Justus, tá? Agora eu vou dizer aqui como é que ele poderia adquirir a SAF do Vasco da Gama, que muita gente veio falar no meu vídeo curto dizendo que isso é fake, porque o Vasco está ali com uma arbitragem na Universidade Getúlio Vargas e que enquanto não desenrolar, ninguém pode comprar a SAF do Vasco. Pois bem, a SAF do Vasco está dividida em 30% para o clube, 31% para a 777, que hoje aí é representada pela EICAP, e a EICAP já demonstrou interesse em querer vender a parte dela, tá? Que ela não quer ficar com o futebol aqui do Vasco, e 39% que está em discussão na arbitragem aí na Getúlio Vargas. Para vender a parte que está na arbitragem, é necessário um acordo ou uma decisão judicial a favor do Vasco, que eu acho que não é difícil, cara. Eu acho que não é difícil o Vasco ter essa decisão a favor, uma vez que ele conseguiu todos os recursos desde que ele tomou a SAF do Vasco das mãos da 777. Hoje o associativo está gerindo a SAF, né, via justiça. E eu creio que isso não seja difícil, porque tem muita coisa errada. Muita coisa errada ali pela 777 na SAF do Vasco, que faz com que a justiça dê ganho de causa para o Vasco. Isso aí não é difícil. Então, nesse ponto, vamos lá. Só assim para a gente destrinchar, gente. O Marco Lamáquia, filho aí do Luiz Roberto Lamáquia, ele não tem nenhum contato ali com a Crefisa, com a empresa do pai. O pai disse que ele está olhando, está observando a distância, mas ele não está se metendo. O Marco Lamáquia parece que ele tem um patrimônio, né? Ele participa de empresas junto com a mãe, né? Eu acho que ele está mais ligado ali à riqueza de parte da família da mãe dele, mais do que do pai dele, na verdade. Apesar dele ter trabalhado lá na Crefisa, como eu citei ainda há pouco ali como diretor. Mas eu acho, no primeiro momento, que me passa é que o Marco Lamáquia não tem nenhuma influência com a Crefisa. Só que a reportagem, a matéria, fala que ele não segue ninguém ligado ao mundo esportivo, nem do futebol, nem nada disso. É um cara discreto, é um cara que não tem holofotes em cima dele,
E ele segue a Leila Pereira. E especula-se que talvez o Marco Lamáquia seja um laranja para a Leila Pereira chegar depois que ela se desvincular do Palmeiras, porque a chance dela não seguir para um terceiro mandato no Palmeiras é gigante, é muito grande, pois ela tem uma rejeição muito grande dentro do Conselho, inclusive e também da imprensa, né, que torce para o Palmeiras, a parte da imprensa que torce para o Palmeiras, não quer um terceiro mandato dela. Então, talvez o Marco Lamáquia, ele vai lá, vai adiantar os trâmites todo, vai comprar a SAF do Vasco, vai ficar ali como presidente da SAF, para mais tarde a Leila Pereira chegar e assumir ali, porque um presidente de uma SAF de um clube, né, ele pode ser trocado, ele pode ser mudado naturalmente, tranquilamente, entendeu? O dinheiro que vai ser comprado a SAF do Vasco, eles estão colocando aí em torno de mais de 2 bilhões em 5 anos, que na minha concepção eu acho pouco. Eu acho que 2 bilhões aí em 5 anos, só para a nível de comparação, cara, o Flamengo faturou isso aí nesse ano aí de 2025, os títulos que ele ganhou de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, por ter passado nas 2 primeiras fases lá do Interclubes, ele faturou aí mais de 2 bilhões, num ano só, tá? Receita bruta, claro, né? Eu creio que, né? Eu acho que tem que tirar ali as despesas e tudo. Mas, cara, eu acho que 5 bilhões não, 2 bilhões e 5 anos, que dá em torno aí de 400 milhões por ano, vamos botar assim, né? Eu acho muito pouco. Eu acho o Vasco está na Série A, o Vasco chegou numa final de Copa do Brasil. Gente, o pessoal tá sacaneando a gente que a gente foi vice. Que saudade de ser vice, cara. Que saudade de ser chamado de vice, porque até outro dia eu estava sendo sacaneado por cair para a segunda divisão. Estava sendo sacaneado de Série B. Então, saudade de ser vice, sabe? Que saudade que eu tava de ser chamado de vice o tempo todo. Então, gente, olha só, como eu estava dizendo aqui, a bandeira aqui está tirando, tá aparecendo aqui o armário. Então, como eu estava dizendo para vocês, tá? Talvez possa ser, eu não vou cravar nada, porque quem sou eu para cravar alguma coisa, tá? Pode ser que o Marco Lamáquia esteja esquentando aí o lugar aí para Leila Pereira. Pode ser. Porém, contudo, todavia, nada mostra aqui que ele tenha algum contato com a Crefisa ou com a Leila Pereira, apesar de ter trabalhado uma época atrás ali na Crefisa, ali em um determinado momento, né? Mas eu, na minha concepção, eu não vejo ele com nenhum vínculo com a Crefisa e nem o pai dele participando ali da compra do Vasco da Gama. Mas vamos aguardar aí os próximos capítulos, vamos aguardar aí tudo que vai acontecer, se isso aí realmente vai para frente, né? Porque existe uma intenção, a intenção não quer dizer que seja certo, né? Pode-se ter uma intenção, eles estão conversando, o Vasco está conversando com ele, vice-versa, e vamos ver para frente aí o que vai acontecer. Seguindo aí, pessoal, o Vasco pretende pegar um novo empréstimo DIP com a Crefisa de 80 milhões. Além dos 80 milhões que foram pegos lá recentemente, o Vasco pretende pegar mais 80 milhões esse ano, em janeiro, tá? Agora em janeiro. E fica aí crescendo aí na mente das pessoas, né? Se esse empréstimo aí não seria diluído nessa compra da SAF do Vasco. Agora eu vou falar uma coisa sobre a diretoria do Pedrinho. Pedrinho afirmou que não vai querer vir à reeleição. Gente, é só você juntar 2 e 2, são 4, ou para quem queira, 22, tá? É só você ligar os pontos, e eu sempre falei isso há muito tempo, eu não sei se eu comentei aqui nos vídeos, tá? Essa gestão do Pedrinho, a intenção dela era tirar o poder da 777, tirar a SAF da 777, se apoderar da SAF, para quando chegasse no final do mandato do Pedrinho, lá no final do ano que vem, eles venderem a SAF para alguém, já ter alguém engatilhado para vender a SAF,
e para as eleições do Vasco em novembro virar eleição sem propósito nenhum, sem importância nenhuma. Quem ganhar as eleições aí em novembro vai cuidar do cloro da piscina, vai cuidar do associativo. Detalhe, especula-se aí na venda de 70% a 90% do futebol do Vasco para esse futuro comprador, que seria o Marco Lamáquia. Eu acho 90% muita coisa. Eu acho que para 5 bilhões não, se mesmo, eu acho que tinha que ser 5, tá? Minha opinião, tinha que ser 5. Eu acho que para 2 bilhões teria que ser vendido apenas 70% e 30% na mão do associativo. Eu acho que da mesma forma que foi com a 777, esse contrato ele tem que vir à vista de todo mundo. Ele tem que vir à vista da torcida, ele tem que vir à vista dos sócios, nada de cláusula oculta, né? Com segurança de justiça, nada dessa porra não. O negócio tem que vir às claras, tem que ser transparente, cara. Pedrinho, pelo amor de Deus, não decepciona nessa questão, porque o Pedrinho é uma coisa, agora o grupo dele é sempre o Vasco, que é outra. Ela teve lá, junto com o grupo do Salgado lá, quando o Vasco foi vendido para 777. Ela articulou tudo junto também, tá? Então, esse pessoal aí, eu não confio nele, tá? Outro detalhe, o Paulo Salomão saiu da vice-presidência do Vasco da Gama, da vice-presidência geral, agora recentemente. Foi convidado a ser juiz do TRE aqui do Rio de Janeiro pelo governo federal. Então ele teve que pedir renúncia. Quer dizer, o Pedrinho não vai querer continuar, cara, sozinho ali, porque o Paulo Salomão era uma força muito grande, principalmente jurídica, ali na gestão do Pedrinho. Então, a minha opinião é essa, cara. Já estava esse negócio programado de vender e tá na justiça, não sei o quê. Eles podem chegar num acordo ali, todo mundo aceitar via justiça, a justiça autorizar, ou até mesmo a justiça dar ganho de causa para o Vasco. Lembrando que o Vasco indicou 3 representantes, cara, para arbitragem lá na Getúlio Vargas, os 3 foram rejeitados. Os 3 foram rejeitados, só agora que um foi aceito. Aí, quer dizer, isso vai começar a ter andamento lá no final do ano que vem, que é justamente quando são as eleições do Vasco. Vocês acham que isso não foi feito de propósito? Que eles não indicaram aí 3 candidatos aí que sabia que ia ser rejeitado pela justiça, né? Por conflito de interesse. Vocês acham que eles não fizeram de propósito, sabendo que ia ser rejeitado, para empurrar com a barriga? Até chegar no momento certo para poder vender a SAF do Vasco lá e eles saírem do poder? Para deixar quem vai assumir o poder na mão, cuidando do cloro da piscina? Então, cara, é só você ligar os pontos aí que vocês vão chegar nessa conclusão, tá? Só pensar um pouquinho, raciocinar. Eu não estou dentro do Vasco, eu não faço parte dos bastidores, eu não sou jornalista, eu não sou nada. Mas é só você pensar um pouquinho, né? Qual sempre foi aí a intenção deles. Pessoal, olha só. Diz que aquela 01Bet, né, aquela patrocinadora master que patrocinaria o Vasco, na verdade não é ela que está negociando com o Vasco. É uma outra casa de apostas aí, mas não é a 01Bet. Inclusive, o Fábio Azevedo especulou aí que a 01Bet ia ajudar o Vasco a trazer aí um craque aí de renome para o clube, e ela ia estar no meio aí com um patrocínio aí master de mais que o dobro aí da Betfair, né, da atual patrocinadora do Vasco, né? Em sequência disso, o Vasco tem interesse em William Machado, zagueiro do Ceará, e no volante Pierre do Fortaleza, aí para fazer parte do elenco do Vasco aí para o ano que vem. Acho que são 2 bons nomes aí para a gente começar a reestruturar esse elenco aí, que tem muita carência ainda, principalmente na zaga e principalmente ali também na volância, né? E especula-se também que o Vasco negocia com um grande jogador aí de expressão internacional, tá? Estão especulando aí um camisa 8, vi isso hoje. Aí estão falando em André Santos, estão falando de um monte de jogador aí, diz que é sigilo, guardado a 7 chaves, o nome desse jogador, que já está palavrado, que já está conversado com o jogador, que o jogador aceitou. E também surgiu uma especulação ontem do jogador belga, o nome dele é Romelu Lukaku, tá? Romelu Lukaku, eu simplesmente não conheço. Eu acho que é da seleção belga também. E o Vasco quer expandir a marca Vasco da Gama internacionalmente, trazendo esse jogador para ser uma referência. Então,
Várias especulações aí de mercado no Vasco da Gama, então a gente tem que aguardar, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Uns falam que o patrocinador master vai ajudar a trazer um jogador para o Vasco, outros falam que tem aí a diretoria já está com o jogador aí apalavrado. Vamos esperar os próximos dias, né? Daqui aí até o dia 31 para ver se tem alguma novidade para o Vasco. As notícias são essa aí, os bastidores do Vasco fervilhando nesse Natal. Fiquem com Deus, saudações vascaínas, que vocês tenham um dia abençoado, o final aí de sexta-feira abençoado, vai devagar, vai com calma, não exagera na bebida nem na farra, porque tem o final de semana inteiro para curtir, ainda tem o final de ano ainda para passar, tá? Fiquem com Deus, saudações vascaínas, eu fui.